Paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos. Que o sangue de Cristo purifique a cada um de vocês. Eu peço encarecidamente que dê o seu like, se inscrevam no canal, que é muito bom, gente, muito bom esse canal, porque aqui nós discutimos, nós falamos sobre Bíblia, né? Sobre certo, sobre errado. Sempre coloco uma interrogação na cabecinha de vocês, que aqui ninguém é dono da verdade, mas tudo que eu tento fazer aqui é com muito amor, inspirado na palavra do Senhor, para justamente termos a nossa salvação. Eu vou falar sobre carne de porco hoje, pura ou impura, pura ou impura. Eu já fiz esse vídeo há muito tempo, né? Mas eu vou refazê-lo de novo. Então, veja só, muitas pessoas falam que quando Jesus veio, né? Porque lá em Deuteronômio, no livro de Levítico 11, versículos 7 e 8, no Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8, fala o seguinte: nesses dois livros, né? Eles especificam que o porco é um animal impuro, pois possui cascos fundidos, mas não rumina, e, portanto, sua carne não deve ser consumida, nem seu cadáver tocado. Olha só. Então, muitas pessoas, você vê que ele é condenado, né? E aí está totalmente impuro para o consumo humano, né? Então, muitas pessoas acham que com a vinda de Jesus, né, Jesus purificou o porco e os outros alimentos. Que antigamente Deus, né, decretou que era impuro, o próprio Deus decretou que era impuro. Não é só o porco, são vários outros alimentos, mas vamos falar aqui sobre o porco, tá? Então, vamos ver aqui em Isaías 66, o próprio Senhor Deus, ele nos fala assim, ó, 663, né? Vamos lá. E me oferecem também sangue de porco. Olha, Deus já está abominando que o povo oferece a ele sangue de porco. Depois, no versículo 17, o Senhor Deus ele nos diz também: além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas que são impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Né? Então, Deus está aqui, bem nítido, falando que o porco é impuro. Tanto é que ele se revoltava porque as pessoas queriam até oferecer sangue de porco para ele, imagina, né? Então, o porco era tão impuro que não podia nem ser tocado, gente, nem ser tocado no cadáver, né? Mas para muitos, as pessoas acham que Jesus purificou. Mas é uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que, que é justamente essa passagem que as pessoas confundem. Presta atenção, gente, é tão importante porque as pessoas confundem essa passagem, né? Achando que Jesus está falando do alimento, que Jesus está falando dos animais que pode comer. E quero deixar bem claro, bem nítido aqui para vocês, que Jesus não está se referindo aos alimentos. Jesus está se referindo a germes e bactérias. E as pessoas não entendem, acham que Jesus está falando sobre o alimento. Essa passagem, gente, está em Marcos 7. Eu vou ler aqui para vocês, a partir do 18. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Então, essa passagem, preste atenção, é isso aqui, porque as pessoas leem o texto e não entendem o contexto. Quando Jesus está falando isso aí, ele está se referindo às bactérias, né?
E os germes, por que Jesus está falando sobre germes e bactérias? Porque os discípulos chegaram em pleno dia de sábado, entraram no milharal. Vocês prestem atenção, gente, que Jesus não está se referindo à espiga de milho, né? A espiga de milho é o alimento. Por que Jesus está falando isso? Porque os gentios, né? Os fariseus, desculpa aí, os fariseus, eles começaram a falar, né, com Jesus, falando que, além deles pegarem o alimento no dia de sábado, ainda estavam pegando, gente, com a mão suja. Eles estavam comendo o alimento sem lavar as mãos. Porque os judeus, vocês bem sabem, né, que os judeus até hoje, muitos deles comem com a mão. Então, eles têm todo esse ritual de lavar e purificar as mãos para poder pegar no alimento. Então, eles acharam um absurdo que os discípulos vieram, pegaram nas espigas de milho, né? Pegaram no alimento, preste atenção, eles pegaram no alimento com as mãos sujas. Então, na verdade, quando Jesus falou isso, aí Jesus diz assim, mas o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Só que quando Jesus falou essa frase, ele não estava se referindo à espiga de milho. Ele não estava se referindo à carne ou qualquer outro alimento. Jesus estava se referindo aos germes e bactérias, justamente porque eles não lavaram as mãos. Você veja só, gente, como é você ler um texto e você não entender o contexto daquilo que está falando. Então, por essa fala de Jesus, né, como as pessoas não estão entendendo o contexto, elas acham que Jesus purificou os alimentos que o próprio Deus, condenou. O próprio Deus disse que era impuro para o consumo humano, né? E vocês têm que lembrar o seguinte, que o próprio Jesus, ele disse, eu não vim revogar lei nenhuma, eu não vim tirar nenhum ponto, nenhum tio, nenhuma vírgula da lei de Deus. Então, ele não veio tirar a lei de Deus, ele veio nos ensinar como vivermos na lei, é diferente, né? Isso é muito diferente. E outra coisa, gente, que eu vou deixar bem nítido para vocês aqui, para entenderem de uma vez por toda que a carne de porco é impura no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu não sei se vocês lembram, mas o próprio Jesus também é judeu, né? E os judeus, né, tanto os judeus como também acho que são os islamismos, né? E o judaísmo que não comem carne de porco. Até hoje eles não comem carne de porco. E o correto é não comer. O correto é não comer. E eu vou provar para vocês, né, que o próprio Jesus acha não. Jesus afirma que porco é impuro. Por que Jesus afirma que porco é impuro? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou falar e vou mostrar para vocês também. Porque preste atenção, gente. Quando Jesus, né, aqueles demônios, pediram a Jesus para que não jogasse ele no abismo, né, mas sim numa manada de porcos. Então, o que foi que Jesus fez, gente? Jesus tirou, né, que era uma legião, não era poucos demônios, não era um, nem dois, nem nada. Era uma legião de demônios. Aí, a pergunta que eu faço para vocês, gente, é o seguinte: demônios são coisas boas? São purificados? São coisas realmente boas? Aí, eu pergunto para vocês, gente, Jesus é criança? Jesus é menino? Como é que o próprio Jesus, gente, sabe que demônios é coisas terríveis? Ele vai tirar demônios do corpo do homem que estava aterrorizando aquele homem
e vai jogar em uma manada de animais puro para você comer. Não tem lógica. Se Jesus tirou os demônios, que são coisas terríveis, né, do corpo do homem e jogou numa manada de porcos, é porque Jesus viu que os porcos são impuros, gente, impuros. Então ele jogou o impuro no impuro. Vocês entenderam? Porque jamais, eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que jamais Jesus iria tirar demônios, né? Iria jogar numa manada de ovelhas, de cabra, de boi, para você comer de um alimento puro. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento de Jesus tirar demônios e jogar num alimento puro para você comer. É só você raciocinar. É só você raciocinar, né? Então já está bem nítido, bem claro que o porco realmente é impuro. Ele é impuro para o consumo humano. E eu vou mostrar aqui para vocês essa passagem, né, que eu narrei aqui agora para vocês, que é a passagem que Jesus está tirando, né, os demônios do corpo do homem e justamente jogando numa manada de porcos, de animais impuros. Animais impuros. E repito para vocês, vamos entender o contexto. Se vocês lerem lá essa passagem, né, em Marcos, vocês vão ver que Jesus não está se referindo do alimento, se o alimento é puro ou impuro. Não, Jesus está falando sobre germes e bactérias, se referindo por quê? Porque eles falaram, os fariseus, eles falaram sobre os discípulos pegarem com a mão suja. Eles não estavam falando que eles pegaram o alimento. Do alimento. Eles não se referiram ao alimento. Eles se referiram a eles estar pegando o alimento com a mão suja. Então, o que tem na mão suja? Germes e bactérias. E foi isso que Jesus relatou para eles. Que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, quando Jesus falou isso, ele estava se referindo aos germes e bactérias, né, das mãos sujas dos discípulos, e não do alimento, tá? Ele não estava se referindo às espigas de milho, ele estava se referindo à mão suja, aos germes e às bactérias da mão suja. Então, quando a gente lê isso aí, a gente vai entender, né, o contexto e poder interpretar muito bem sobre qual o assunto, o que é aquilo que está falando, né, de que é que se está falando. Está falando de mão suja, está falando de bactéria e germe e não do alimento em si. Tá bom? Ficou claro para vocês? Mas depois vocês olham aí, lê com clareza, né? Então vamos lá. Eu vou passar aqui agora a passagem para vocês e vocês vão entender. Vamos lá. Para uma tempestade de forma milagrosa, Jesus e seus discípulos prosseguiram a travessia pelo mar da Galileia. No episódio seguinte, que ocorre em Mateus 8, 28 e 34, a atenção recai inteiramente sobre Jesus, sem mencionar os discípulos. Ao desembarcar na região dos Gerazenos, ele encontra 2 homens dominados por demônios que habitavam os túmulos, tão violentos que ninguém se atrevia a passar por ali. Eles gritaram para Jesus: "O que quer você conosco, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo?" Próximo dali, uma grande manada de porcos pastava. Os demônios imploraram: "Se nos expulsar, permita que entremos naquela manada." Jesus ordenou: "Vão." Eles saíram do homem, entraram nos porcos, que correram desgovernados pela encosta e se afogaram no lago. Os cuidadores dos porcos, assustados, fugiram até a cidade para contar tudo, incluindo o caso dos homens possuídos. A população local então se reuniu e pediu que Jesus deixasse a região. Mateus destaca ainda mais Jesus para que o leitor reflita: que tipo de homem é este? A passagem ocorre na Decápole, uma região principalmente gentílica, o que explica a presença dos porcos.
animais considerados impuros para os judeus. Levítico 11:7, Deuteronômio 14:8. O termo gadarenos se refere tanto à vila de Gadara, situada a cerca de 8 quilômetros ao sudeste do Mar da Galileia, quanto à área próxima, possivelmente incluindo a pequena vila de Garça, atual Querça, onde tradicionalmente acredita-se ter ocorrido esse exorcismo. Quando Jesus chega aos Gadarenos, encontra 2 homens possuídos por demônios, conforme narrado em Marcos 5:1-20 e Lucas 8:26-39, que mencionam um único endemoniado. Em Marcos, o episódio ocorre na região dos Gerasenos, onde um homem atormentado por um espírito impuro vivia entre os túmulos. Acorrentado, ele quebrava facilmente as algemas e correntes, sendo incontrolável por qualquer pessoa. Ele passava seus dias e noites gritando e se machucando com pedras. Ao ver Jesus à distância, correu para ele, prostrou-se e clamou: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, não me atormente." Jesus ordenou que o espírito saísse daquele homem e perguntou seu nome. A resposta foi: "Legião, porque somos muitos." Os demônios suplicaram para não serem expulsos da região. Havia uma grande manada de porcos pastando na encosta e os demônios pediram para entrarem nesses animais. Jesus consentiu, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, correu ladeira abaixo até o lago, onde se afogaram. Os cuidadores fugiram para contar o que havia acontecido. Ao chegarem, viram o homem possuído sentado, vestido e em perfeito juízo, o que os encheu de temor. Os presentes espalharam o que tinham presenciado, tanto a libertação do homem quanto a morte dos porcos, e começaram a pedir a Jesus que deixasse aquela região. Quando Jesus... Então, vocês entenderam, gente? Então, veja só, jamais, quero que fique bem nítido aqui, jamais o Senhor Jesus iria tirar demônios, que são coisas terríveis, né? E jogar justamente em um alimento sagrado, né? Que se os porcos fossem sagrados, Jesus jamais jogaria demônios nos corpos desses animais. Então, você vê então a impureza do porco. Foi justamente que Jesus colocou os demônios dentro deles. Por quê? Porque eles são impuros, eles não é para o consumo. Então, grande beijo para vocês e até a próxima.